E aí eu trago agora já medidas de adequação da análise fatorial exploratória. Então, vencido os pressupostos conceituais e estatísticos, pensada a questão do tamanho mínimo da amostra, antes de fazer a análise fatorial, existem algumas medidas que a gente pode processar para saber se é adequado ou não para aquele conjunto de dados fazer uma análise fatorial. Primeiro é observar a correlação entre as variáveis, né? O ideal aí é que seja maior do que 0,3 e significante, ou seja, correlações moderadas. Não significa dizer que todas as correlações da matriz de correlação tenham que ser superiores a 0,3 e significantes. Na verdade, é porque essas variáveis, inclusive, muito possivelmente, elas vão ter mais forte correlação com um conjunto menor de variáveis e outras com outro. Então, talvez isso esteja separado. Mas o importante é que haja, entre as variáveis, numa análise visual, uma correlação superior a 0,3 e significante. Só que, às vezes, a inspeção visual ela se torna difícil, sobretudo se houver um conjunto de variáveis muito grande, né, um conjunto de dados muito grande. Então, tem o critério de KMO, do Kaiser-Mayer-Olkin, que, na verdade, o que ele faz é analisar a matriz de correlação como um todo e trazer uma medida geral de ajuste. E aí, essa medida geral de ajuste, KMO, a recomendação que se dá é que ela seja superior a 0,6. Tá? Outra medida de adequação da amostra, também no nível individual, em que esse KMO traz uma medida geral do conjunto de dados. Mas se você olhar a matriz anti-imagem, né, que é a matriz de correlações parciais entre as variáveis, a diagonal dela vai indicar o MSA de cada variável individualmente. Então, você pode olhar também o MSA de cada variável individualmente, aqui o ponto de corte já passa a ser 0,5. Tá? Um outro teste que pode ser feito é o teste de esfericidade de Bartlett, em que ele faz um teste análogo com o Q-quadrado, em que ele anuncia a hipótese nula de que a matriz de correlação é igual a uma matriz identidade, com determinante igual a 1. Ou seja, ela seria uma matriz que na diagonal teria 1 e fora da diagonal o valor seria 0. Então, esses testes aqui visam ao quê? A identificar exatamente a proporção da variância dos itens, né, que pode estar sendo explicada por um fator. Porque esse fator ele é subjacente, ele não está sendo medido. Então, toda essa análise aqui de correlação, dessa medida de adequação da amostra, o teste de felicidade de Bartlett, é no sentido de verificar se se há realmente um ou mais fatores que pode estar explicando a proporção da variância dos itens que compõem a sua amostra. Bom, passado essa análise de verificação da adequação, é preciso pensar quais seriam os métodos de extração desses fatores. Né? No geral, o procedimento de análise fatorial ele é feito sem você rotacionar esse mapa fatorial, essa dimensão fatorial. Só que quando você faz isso, aqui tem um exemplo do livro do Hare, em que tem o fator 2 não rotacionado e o fator 1 não rotacionado, e aqui as variáveis 1, 2, 3, 4 e 5, veja que a carga aqui da variável 2 em relação ao fator 2 está aqui em torno de 7, 0,7, e aqui variando de 0 a 1, né? E já em relação ao fator 1 não rotacionado, está aqui em 0,6. Quando você faz uma rotação, é no sentido de você melhorar esse ajuste. Veja que na rotação você não muda a posição, a distância, na verdade, que existe entre as variáveis. O que você muda, na verdade, é o eixo. Então, um tipo de rotação, que é a rotação ortogonal, ou seja, ele mantém o eixo 90 graus, quando isso foi feito, ele aproximou mais esse eixo da variável 2, então trouxe essa variável 2 para mais próximo dele e distanciou essa variável 2 desse outro eixo. Né? Então aqui eu tracei, essa linha vermelha não está no livro do Hare, mas se eu fizer aqui uma perpendicular desse eixo, né, agora rotacionado de maneira ortogonal e a variável, ele aumentou bastante, né? Então ele chegou aqui a coisa de 0,9, e, por outro lado, aquele valor que era de 0,6 no fator 1 não rotacionado, quando eu olho agora o fator rotacionado, ele caiu aqui para menos do que 0,2. Então, essa variável 2 ficou mais claramente, a percepção ficou mais clara de que a variável 1 e a variável 2,
estão se ajustando ao fator 2, ao passo que as variáveis 3, 4 e 5, por exemplo, estariam se relacionando com esse fator 1. De métodos de rotação ortogonal, a gente tem o método Varimax, o método Quartimax, o método Equimax, etc. Tem muitos métodos de rotação ortogonal, e eu não vou explorar cada um deles aqui. E no processamento que eu pretendo fazer no R, o único método ortogonal que a função que eu estou utilizando do R oferece é esse Varimax. Outro método de rotação é o da rotação oblíqua, né? Em que você flexibiliza essa regra da rotação ortogonal, em que o eixo precisa ser mantido em 90 graus. Então, numa rotação oblíqua, você consegue geralmente um ajuste melhor, porque na rotação ortogonal você vai estar garantindo que os fatores que você tem, nesse caso os fatores 1 e 2, que eles não são correlacionados. Por outro lado, na rotação oblíqua, você passa a ter fatores que são correlacionados. Teoricamente, me parece mais adequado que os fatores tenham alguma correlação. Por outro lado, a interpretação da rotação oblíqua ela é mais difícil, né, de compreender. O foco aqui desse vídeo é a rotação ortogonal. No pacote que a gente vai trabalhar, na verdade, na função do R que a gente vai trabalhar, a rotação oblíqua disponível é a rotação Promax. Feito isso, identificado e definido o critério de rotação, a gente passa a ter que identificar quais são as medidas, né, que a gente vai examinar. Então, a primeira medida seria a própria carga fatorial, que é, na verdade, a correlação dos itens em relação a esse fator, né? E aí não há um valor consensual, mas existem algumas simulações que nos ajudam a ter essa compreensão. No livro do Herr, por exemplo, na página 120, ele traz os valores da carga e o tamanho necessário da amostra para poder identificar. Então, se você tem, por exemplo, uma amostra de 150, você ia estar buscando cargas iguais ou superiores a 0,45. Então, na análise das cargas fatoriais, o ponto de corte que você vai adotar pode estar sendo pautado na relação entre o tamanho da sua amostra. Tá? Outra medida que a gente vai estar utilizando é a comunalidade. E o que é a comunalidade? É o somatório do quadrado das cargas dos itens, né? Então, deixa eu trazer aqui uma outra imagem. Se eu tiver aqui o fator 1, 2, até o fator n, das variáveis 1, 2, 3, 4 até n, se eu pego os itens aqui, que são as variáveis, e faço o somatório do quadrado dessas cargas, eu vou ter o valor da comunalidade. Né? Quer dizer, a quantia total de variância de uma variável que é compartilhada com as demais. Então, estou analisando no nível do item, no nível da variável. Outro indicador é o alto valor. E o alto valor, ele é o somatório do quadrado das cargas, mas não das variáveis, só que dos fatores. Então, eu deixo de olhar em linha e passo a olhar em coluna. Tá? E aí, o que o alto valor está indicando é o quanto a variação conjunta dos itens é explicada pelo fator. Né? Outra questão que é observada depois é a própria variância explicada. Né? Se eu pego, por exemplo, esses fatores aqui e eu somei isso aqui, encontrei o fator 1, o fator 2, o fator 3. Se eu somo todos esses autovalores aqui, eu posso verificar o quanto esse alto valor representa do total. E essa medida é exatamente a variância explicada. Depois de observado isso, a gente pode pensar, tá, mas como é que eu faço para poder reter um fator ou não? Quantos fatores vão aparecer? Como é que eu sei se eu posso reter esse fator ou não? Quais critérios eu posso utilizar para poder fazer isso? Alguns critérios que eu vou trazer é do script plot, que foi proposto por Cato em 66, o critério de raiz latente, ou também critério de Kaiser, proposto em 59, a coordenada ótima, que foi proposta pelo Orne em 65, o fator de aceleração, que é uma modelagem matemática para o script plot, e o próprio teste de hipótese do Q quadrado. Tá? Então, eu trouxe aqui uma imagem gerada no R, por exemplo, em que, pelo critério de Kaiser, o que ele vai buscar, na verdade, são autovalores maiores do que 1.
Porque o que ele quer, na verdade, é que cada fator tenha a condição de explicar pelo menos aquilo que uma variável pudesse explicar, ou seja, que esse alto valor tem um número tal que ele consiga se explicar. Então, por isso esse critério de 1. Nesse caso aqui, rodando, por exemplo, pelo alto valor, critério de Kaiser, seria igual a 5. Né? Por outro lado, se a gente trabalha aqui a análise paralela, por exemplo, ou a coordenada ótima, ou o fator de aceleração, esse fator de aceleração é observar aqui o ponto do cotovelo da curva, né? É olhar o fator de desaceleração. Nesse caso aqui, o ponto matemático observado foi esse item aqui. Se a gente olhando pelo script plot, pode ser que às vezes a curva não esteja tão clara e esse cotovelo não esteja tão claro. Então, esse fator de aceleração ele pode ser útil em relação a isso. Na análise paralela, o que é feito, na verdade, é um sistema de simulação de Monte Carlo, né, em que você trabalha com valores aleatórios e aí você precisa que o alto valor seja maior do que 1, mas também o alto valor real seja maior do que o alto valor aleatório. Aí, nesse caso, está expresso por isso aqui, que foi indicado 4 fatores. E o sistema de coordenada ótima também é um sistema que vai observar, traça aqui uma linha de coordenada ótima no sentido de identificar aquilo que seria também o ponto de cotovelo, e aqui foi identificado, então, nesse ponto aqui. Veja que não há, portanto, consenso, e é claro que o que se quer é meio que uma luta interna, né, entre a simplicidade de ter poucos fatores e, ao mesmo tempo, a completude de que esses fatores realmente sejam capazes de explicar a variação das variáveis. Né? Então, aqui é uma decisão também um tanto teórica de que sentido esse conjunto de dados tem. Uma questão muito comum em qualquer modelo de associação é o sobreajuste. Né? Às vezes você tem um conjunto de dados e você consegue ter uma boa qualidade de ajuste do modelo, mas às vezes esse ajuste só foi bom para aquele conjunto de dados que você tem. Então, se, por exemplo, eu tivesse escolhido uma amostra diferente da mesma população, eu teria alcançado uma interpretação substancialmente igual à amostra que eu utilizei. Se você tem uma amostra muito pequena, uma maneira de fazer é através da validação de Jack-Kniff, em que você você roda os dados, retira uma observação e, a partir daquilo que você rodou, você tenta fazer a previsão daquela observação. Outra possibilidade, se você tem um conjunto de dados maior, é fazer sistemas de validação cruzada, né? Em que você separa a amostra em duas, né? Em que você faz, por exemplo, uma amostra de teste e uma amostra de validação, por exemplo. E aí você, depois de rodar a análise fatorial, você pode fazer uma tabela cruzada comparando, né? Quando eu rodei com uma amostra, quais são as variáveis que foram relacionadas a esse fator? E quando eu faço agora com essa outra amostra, eu tive de maneira semelhante a retenção dessas variáveis em relação a esse fator, né? Agora, um modelo mais robusto depois de fazer uma análise fatorial exploratória, rodar uma análise fatorial confirmatória, em que você já expressa quais são as variáveis que compõem aquela dimensão e você fazer a validação via análise fatorial confirmatória. Mas sobre isso também eu não vou tratar nesse vídeo. Aqui trago fontes de consulta em relação à análise fatorial exploratória desse conjunto de livros aqui. O que eu acho que é melhor é esse do latim, ele traz inclusive um capítulo sobre otimização condicionada, vetores, matrizes, que pode ajudar a ter essa compreensão. Tem uma explicação matemática também bastante interessante e aprofundada dos temas. Tá?